Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão acerca de um problema que eu comecei a perceber comigo. E qual que é esse problema? Eu notei que eu comecei a voltar a reclamar de maneira automática, não para as pessoas que estavam ao meu lado, mas para mim mesmo, e muitas das vezes se frustrar e soltar uma reclamação, mesmo que de maneira inconsciente. E como que eu cheguei nessa ideia de criar esse conteúdo, de gerar esse vídeo aqui para vocês, que eu acredito que essa mensagem vai chegar em alguém no momento certo que está precisando ouvir essa mensagem. Eu estou oficialmente de férias do trabalho em que eu executo do ofício, em que eu executo na madrugada, trabalhando em laboratório. Então eu peguei 20 dias e vendi 10, e então eu decidi passar esses 20 dias sem viajar, simplesmente estudando, focando em mim mesmo. E baseado nisso, eu estou gravando esse conteúdo aqui hoje no meu primeiro dia de férias. E justamente hoje, eu acordei muito cedo, e logo cedo já fui estudar, ainda de madrugada, e eu tive um esclarecimento acerca da diferença da palavra entre investimento e investimento. Você pode achar que é uma palavra um tanto quanto redundante, mas a realidade é que esse nosso assunto ele vai se conectar com o assunto da reclamação. Como todo ser humano gosta de história e nós aprendemos através de história, há 1 ano e meio atrás eu comecei a ler esse livro aqui, 6 horas de uma sexta-feira. Esse livro é de um grande escritor cristão, muito famoso, Max Lucado, e no seu livro 6 horas de uma sexta-feira, na página 238, ele escreve algo que me chamou muita atenção. Ele fala assim, e se Deus tivesse atendido aos meus resmungos? E se ele tivesse dado ouvido às minhas reclamações? Ele poderia ter feito isso. Poderia ter respondido às minhas orações murmuradas descuidadamente. E se ele tivesse escolhido fazer, um protótipo da resposta havia acabado de aparecer à minha porta. E ele faz alguns questionamentos que é o seguinte, ele fala assim, que orações você resmungou dizendo estar feliz por Deus não ter te respondido? Por que você acha que resmungamos com tanta facilidade? E quando eu li isso, há 1 ano e meio atrás, eu tive uma experiência. Falei, poxa vida, eu vou parar de reclamar. Baseado na leitura desse livro, eu fui e comprei esse outro livro aqui, Hashtag Um Dia Sem Reclamar. O autor desse livro, na página 66, ele fala uma frase que é muito poderosa. Ele fala o seguinte, muito de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca e de sermos gratos está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida, via de regra, é regida apenas pelo futuro ou pelo passado. Como dizem Marcus William e Danny Penman, nós só temos um momento para viver, este momento. Mas tendemos a viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom, ou seja, tudo é uma graça, que somos interdependentes em todas as coisas, ou seja, é muito comum, devido à alta demanda, devido à alta exigência da vida de adulto, do decorrer do dia a dia, do aumento do volume de trabalho, das contas chegando, dos boletos chegando aos montes, do carro que demanda gasolina, muitas das vezes de você que tem uma família, das exigências da família para poder sobreviver, é muito comum nós utilizarmos como meio de fuga a reclamação. Só que uma vez que eu comecei a ler, primeiro, a Bíblia, depois esse livro, 6 horas de uma sexta-feira, de Max Lucado, e depois esse livro, Hashtag Um Dia Sem Reclamar, eu ganhei a consciência do problema que é você começar a viver baseado nas reclamações. Porque, inclusive, esse livro aqui, ele traz vários estudos científicos mostrando o que acontece com o nosso corpo quando a gente fala uma palavra positiva e uma palavra negativa. Quais são as frequências que o nosso corpo recebe e o que isso produz no nosso corpo de reação. Então, todas as vezes que nós reclamamos, o nosso corpo ele sempre libera uma frequência negativa ou uma carga negativa. Porque no nosso corpo existem sensores. E esses sensores, eles estão prontos para receber determinada resposta do nosso cérebro. Quando o nosso cérebro emite
uma emoção negativa, ele manda um tipo de resposta para esses sensores que produz nele um certo tipo de defesa ou um certo tipo de reação. Dependendo dessa reação, pode gerar enfermidades no nosso corpo. Já se nós recebemos uma notícia positiva, libera em nós alta carga de dopamina. Esses sensores recebem essa informação, que é uma informação boa, e automaticamente eles acabam produzindo um certo tipo de equilíbrio e de cura no nosso corpo, fortalecendo o nosso corpo. É por isso que quando nós recebemos um diagnóstico de uma enfermidade séria, quando a gente recebe ela da maneira correta, mas ao mesmo tempo ela é transmitida de uma maneira empática e não tão pesada e objetiva, ou ao mesmo tempo cortante, ou nós temos a ferramenta necessária, essa consciência de ressignificar rapidamente essa notícia que poderia ser recebida de uma maneira ruim, automaticamente a gente consegue minimizar os danos e fazer com que o nosso corpo compreenda que é um problema sério, mas que existem possibilidades de nós lutarmos contra isso e superarmos essa dificuldade. Baseado nisso, agora nós vamos linkar com a diferença da palavra investimento e investimento. Por que eu quis trazer esse tema? Porque logo cedo eu estava numa aula de finanças e economia na gestão pública e o professor ele falou, existem essas duas diferenças e que muitas das vezes nós não prestamos atenção. E eu gostei tanto desse insight que ele soltou que eu falei, cara, eu vou fazer um conteúdo a esse respeito. E ele disse que é o seguinte, existe o investimento, da qual a tua intenção é fazer dinheiro, ou seja, você pega o teu dinheiro e você aplica numa ação, você aplica na bolsa de valores, você aplica no negócio próprio, você aplica na compra de algo que está barato para vender mais caro. Então o teu objetivo é puramente financeiro, é gerar lucro. Você sabe que tem riscos, mas você quer correr aquele risco para poder ganhar mais dinheiro. Esse é um tipo de investimento, esse é um investimento financeiro. E existe um outro tipo de investimento, que é um investimento ou cuidado, atenção, aprendizado, aperfeiçoamento. Por exemplo, quando você compra um livro desse, isso é investimento. Isso aqui atrás é investimento. Essa luminária é investimento. Esse microfone é investimento. Por quê? Todos esses acessórios, todos esses livros aqui, vai me fazer, ou melhor, vai extrair de mim algo a qual eu não possuía. Por exemplo, quando eu compro um microfone, eu, por estar lendo esse livro que foi um investimento, eu estou investindo no meu intelecto, na minha capacidade cognitiva, melhorando a mim como pessoa, como indivíduo, melhorando a minha comunicação. Então, quando eu estou lendo um livro, eu estou melhorando o meu repertório. Quando eu compro um microfone desse, eu agora consigo transmitir a mensagem que eu peguei desse investimento, consigo transmitir para esse investimento, e esse investimento, ele se conectará com as frequências que estão através da minha câmera. Através da minha câmera, esse outro investimento aqui impactará a vida de outra pessoa que investiu o tempo dela para me escutar, ou seja, a atenção dela. Logo, essa pessoa ela vai receber essa informação e se ela estiver precisando dessa informação, será um investimento da parte dela ao dar atenção à minha pessoa, que disponibilizou também do meu tempo de existência para transmitir um conhecimento e investir tanto nessa plataforma quanto também na vida da outra pessoa, e ambas as vidas elas são impactadas e transformadas. Então, investimento não se trata único e exclusivamente de dinheiro. Quando você cuida do seu relacionamento, quando você cuida do seu filho, quando você cuida do seu pai, quando você dá uma atenção à tua amizade, aos teus amigos, faz a manutenção das amizades, quando você malha, quando você treina, quando você aprende a lutar, quando você começa a adquirir o hábito de ler, quando você começa a mudar o teu estilo de vida, quando você começa a contemplar, quando você aprende a meditar, a orar, tudo isso é investimento. E esses outros investimentos, eles não visam lucro financeiro. O melhor desses investimentos é que existe uma observação muito grande. O investimento financeiro, a qual você coloca o teu dinheiro para simplesmente ganhar mais dinheiro, para fazer dinheiro, você tem o risco de perder todo aquele dinheiro. Já quando você investe em conhecimento intelectual, em conhecimento espiritual, quando você investe o teu tempo, a tua atenção em algo que não é puramente financeiro, você não tem o risco de perder tudo. Porque mesmo que você ache que está perdendo tempo em uma leitura, digamos, de um livro a qual você não concorde, ou
possa ser que seja uma leitura ruim, mas mesmo assim você está produzindo trilha neural no teu cérebro, retardando uma série de doenças que poderá vir a aparecer no futuro. Então, existem muito mais benefícios e os riscos eles são mitigados. Todas as vezes que você pega um livro para ler, toda vez que você faz uma manutenção da tua amizade, toda vez que você está malhando, toda vez que você está fazendo exercício físico, toda vez que você está contemplando, você está investindo. E esse tipo de investimento não existe risco. Ou melhor, o único risco é de você ficar melhor a cada dia. Você não tem chance de perda. Entende? Porque todas as vezes que você investe em conhecimento, e esse conhecimento está ligado à sabedoria, você se torna alguém melhor. E esse investimento não tem risco de te deixar alguém mais burro. Pelo contrário, o risco dele é te tornar um cara mais inteligente, mais consciente da realidade do mundo. Então, quando eu leio um livro, quando eu começo a assistir um vídeo interessante do YouTube, quando eu começo a ver pessoas inteligentes falando, eu ganho a consciência. E foi justamente isso que aconteceu comigo neste dia. Outra coisa, principalmente para você que está pensando em começar a criar conteúdo. Eu acabei de assistir um podcast com o Alfredo, da G4 Educação. Estava assistindo aqui, ó. Aliás, quero até mostrar aqui. Está aqui na tela. E ele falou o seguinte: livro é conteúdo infinito. Isso gerou um start na minha mente. Eu falei, caramba, então eu estou no ramo certo. Porque, de fato, os meus conteúdos é baseado nos livros que eu leio. E justamente da primeira leitura que eu faço de um livro, eu consigo tirar vários insights e várias dicas de conteúdo, vários insights de conteúdo. De uma segunda leitura, eu já consigo tirar uma visão muito mais ampla acerca daquele conteúdo. E consigo tirar várias ideias. Então, um livro só, ele consegue expandir a tua mente em um nível absurdo, gerando para você várias formas de enxergar o mundo. Mesmo que esse livro seja um livro ruim. Agora imagine quando você lê um livro bom, um livro robusto, um livro de fato relevante. Esse livro ele muda a tua vida em todas as áreas que você não faz nem ideia. Tanto no teu passado ressignificando, quanto no teu presente e principalmente no teu futuro. Então esse meu vídeo aqui é justamente para te conscientizar de que quando se fala em investimento, não se trata único e exclusivamente de financeiro. Não se trata único e exclusivamente de retorno financeiro. É por isso que o nome desse canal é Vaso Investidor, porque nós investimos em conhecimento, não só em dinheiro. Dinheiro será uma consequência do teu bom desempenho em transmitir o conhecimento através do teu ofício, através da mensagem que você carrega, transformando a vida das pessoas. Você exercendo isso com excelência, você será remunerado por isso. Esse tipo de investimento ele não tem um limite de ganho. Literalmente, ele abarca a tua vida como um todo e os retornos dele são exponenciais. Então eu deixo essa indicação de leitura para você, o livro #Um Dia Sem Reclamar. Eu acredito que a reclamação ela é um mal do século e ela é uma maldição que atrasa a nossa vida. Ao invés de nós enxergarmos com um ponto de vista de gratidão, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nós utilizamos como uma válvula de escape a reclamação. E automaticamente o nosso cérebro libera aquela dose de dopamina e a gente se sente bem por ter reclamado. Só que ao mesmo tempo a gente não toma a atitude de resolver aquele problema. Só que quando a gente compreende que ficou difícil, surgiu um compromisso aqui, surgiu um problemão, eu vou ter que resolver. Dá trabalho no início, porém, todas as vezes que surge um problema, Deus está dizendo para nós, é hora de você aprender uma nova lição. Você aprender nessa nova lição, você vai se tornar alguém maior e melhor. É hora do crescimento. Então, Deus ele nos convida a enfrentarmos o problema junto com ele, solucionarmos o problema junto com ele e se tornar alguém melhor junto com ele. Só que todas as vezes que a gente aprende, inclusive isso é um pensamento, é uma mentalidade de pobreza, a gente aprende a odiar problema. E a gente aprende a reclamar na tentativa de fugir do problema. E aí quando a gente aprende a odiar problema, o que acontece? A gente aprende a não resolver problema, aprende a fugir dos problemas, logo a nossa vida sempre fica da mesma maneira. Já quando você começa a pegar a vida de grandes homens em todas as áreas da vida, pessoas que tiveram algum resultado relevante, todas elas amaram resolver problemas. Não porque elas disseram, eu sou maravilhosa, linda, bela. Não, porque elas entenderam que era naquele problema que se ela conseguisse resolver, a vida delas mudaria
para melhor. E se elas não resolvessem, elas continuariam com aquela dor. É por isso que existe uma frase que diz que a dor, ela move o homem. A maioria das pessoas só começam a se movimentar quando elas começam a sentir dor. E uma dor em um nível a qual elas não conseguem suportar ficar paradas ou suportar aquela dor por muito tempo. Aí elas começam a se movimentar. Então, se de alguma forma você está passando por esse momento de dor intensa em alguma área da sua vida, onde você sabe que você precisa tomar a iniciativa de começar a fazer aquilo que precisa ser feito, eu indico fortemente para você. Ou, se você tem o hábito de reclamar de maneira automática, constante, e as pessoas vivem dizendo, mano, você reclama demais. Eu indico fortemente essa leitura para você. Transformará a tua vida e a tua cosmovisão acerca de enxergar a vida. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo serviu para você, deixa o like, se inscreva no canal, vai ser um prazer, vai ser uma honra receber cada um dos senhores aqui e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.